ele está sendo humilhado dentro de sala de aula. Por que existe um rigor maior de avaliação e existe a dificuldade dos professores, que é manter a ordem em sala de aula? Hoje a principal reclamação dos professores que a gente tem da rede pública e até de algumas escolas da rede privada é: não consigo dar aula, não interessa qual é a estrutura da escola, se é boa, se tem tablet para todo mundo, se tem boa merenda para todo mundo, não interessa se a aula é boa, ele não consegue dar aula. Porque hoje você não pode punir um aluno porque você está falando, você está privando esse aluno de um direito. E o direito de todos os outros alunos que não estão fazendo bagunça em sala de aula? Né? Mas você acha que o problema é essa lei da palmada que foi criada ali, que você não pode punir mais aluno? Não, calma, a palmada é para pai, não é para professor. Mas ela se aplica para professor na sala de aula também. Não, mas professor... ela tirou a autoridade do professor da sala de aula. Não, mas antes da lei da palmada, o professor não podia bater já. Sim, mas é porque eu não li a lei, eu já ouvi dizer que nessa lei tem critérios ali que você dificulta, tira a autoridade do professor na sala de aula. Mas não sei se só complementar, assim, o professor, você tem uma mistura de ECA com incapacidade de professor estabelecer sanção. Quando você está no primeiro ano de direito, você aprende assim: norma sem sanção não tem validade. Ou seja, não adianta eu dar, o professor é uma autoridade se eu não entregar o poder dele sancionar um determinado aluno. Ou seja, se o aluno está se comportando mal, o que o professor pode fazer? Ele pode dar medidas disciplinares, em última instância ele pode repetir de ano um aluno. Em vários estados no Brasil você tem progressão continuada, você não consegue... A progressão continuada foi um problema nisso. Problemaço. 2, o aluno dele tem direito à educação garantido pelo ECA. Então, se aquele aluno, o professor expulsa o aluno da sala de aula e ele não é realocado imediatamente, ele tem que ser realocado naquela sala de aula. Então, se o aluno é um aluno problema, o professor mal consegue tirar ele da classe. Então, o professor ele está sendo humilhado dentro de sala de aula. Por que existe um sucesso nas escolas cívico-militares? E eu vi alguns modelos delas. Porque elas basicamente restabelecem a autoridade. Mas tem 3 vezes mais investimento na escola cívico-militar. Depende do modelo. Eu vi algumas no Mato Grosso que não são a escola cívico-militar completamente militarizada em que os alunos vão uniformizados. Não tem mais investimento que a escola normal? Não. A cívico-militar tem. Tem mais investimento. Eu estou falando que existem modelos híbridos. Tem modelos com custo, tem modelos com custos que ainda são maiores do que a convencional, mas são menores do que você está falando. Não, se estiver dando certo tem que aplicar, mas por que não investe mais na pública normal que não tem o mesmo investimento? Mas o problema da pública normal é um problema de autoridade. Em grande medida. Não que não exista. O ponto é, não que não existam escolas que não são cívico-militares que não consigam estabelecer autoridade. Eu acho que você consegue estabelecer autoridade gastando muito menos do que uma escola cívico-militar. A questão é que você precisa estabelecer autoridade. E aí, se a gente conseguir estabelecer autoridade com um custo menor, chegamos a um ponto ótimo em que a gente melhora a educação como um todo. Agora, uma questão que não pode ser abandonada é estabelecer autoridade. Eu tive uma discussão na Globo News sobre paternidade, ausência de famílias biparentais, de figura paterna. E aí saiu no fim de semana a discussão. Boa parte das famílias de classe D e E não tem contato a criança não tem contato com o pai. A criança, nas famílias mais humildes, que são as crianças que frequentam as escolas públicas, essa criança ela vem de um ambiente de caos. Em geral, ausência paterna, pobreza, a mãe que fica fora tendo que trabalhar. E, em geral, ela mora num bairro muito pobre, em geral numa favela ou num aglomerado urbano de baixa qualidade. As ruas estão sujas. A vida dessa criança não está ordenada. A escola tem que ser um local de ordenação, de ordenamento. A criança, você chega, você tem que estar arrumado, essa pessoa obedece, você tem que ter esses regramentos, tem que fazer sua lição de casa, você não pode falar. Quando você ordena seu ambiente, você se ordena também. Você tem que estar com o cabelo cortado certinho, você não pode berrar, você tem um horário para comer, você não pode entrar com o celular na sala de aula. A escola, porém, foi alvo de tanto de uma espécie de abandono por parte do poder público. A escola deixou de ser um lugar de educação e ordenamento, passou a ser um lugar apenas de depositar a criança. E aí você deposita a criança, deixa a criança passar de ano para bater os índices, para o próprio governo poder ostentar esses índices por aí. E teorias alternativas sobre gestão de crianças foram implementadas nas escolas. O que aconteceu? A escola, em vez de ser o único reduto em que a criança começa a se ordenar, ela virou mais um ambiente de caos. Mas eu acho que aí o Kim pode até falar melhor. Eu já ouvi falar que no Congresso existe uma bancada do GIS ali que atua fazendo lobby para sucatear a escola pública, né? Não vejo o lobby para sucatear a escola pública. O que eu vejo é o contrário. Eu vejo uma bancada que se diz da educação, mas que só se preocupa com gasto. Só se preocupa com você aumentar o custeio do dia a dia. Então, por exemplo, no desenho da lei do Fundeb, né? Primeiro você vincula a maior parte do Fundeb para pagamento de folha. Fala, por que eu estou obrigando o gestor a gastar a maior parte do recurso que ele recebe para a educação básica com folha? Se a escola precisa de estrutura, né? Se a escola está caindo aos pedaços,
né? Ele precisa tratar daquele problema. E outro ponto, o incentivo meramente financeiro não traz melhoria, porque se trouxesse melhoria, os estados que mais recebem repasses da União são aqueles que têm os piores indicadores. Né? Então, se você só injetasse dinheiro, o Maranhão estaria no topo do IDEB. O Maranhão e o Pará estavam voando. Pará estava no topo do IDEB. E aí, outro dado importante. A maior parte, os estados que receberam os maiores repasses do Fundeb ou pioraram a educação ou se mantiveram na mesma coisa. Então, assim, sem ter o controle, sem ter a avaliação, não adianta de nada, que é um dos pontos de sucesso da educação básica do Ceará. Eu ia falar né? isso. Eu ia te perguntar isso. O Ceará, ele premia aquela que melhora o seu indicador, não aquela que tem o pior indicador, recebe necessariamente mais sem avaliação. Do Ceará. Isso. Sobral gasta menos per capita, ou gasta dentro da média nacional por estudante, e ao mesmo tempo apresenta índices melhores. É óbvio que o problema é de gestão. Por que não fosse gestão, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, por que a gente gasta por aluno mais ou menos igual à média da OCDE, mas nosso desempenho como um todo, não só das nossas universidades, mas nossa produção científica é muito menor? O gasto por si só não quer dizer muita coisa. Existe uma questão que é gestão. A gestão, em grande medida, vale mais do que o gasto. A gestão vai... Se eu acreditasse que gasto valesse mais do que gestão, então eu estaria muito atrás do Zema e do Caiado nas pesquisas. Estão gastando muito mais dinheiro do que eu. Então, indo pior do que eu. Bom exemplo. Lógico que gestão vale mais do que gasto puro e simples. Gasto, você pode queimar o dinheiro numa fornalha. E o problema é que os nossos critérios para gestão não são critérios, vamos dizer, funcionais para melhorar nada. Em quase todos os setores. E quando a gente compara com todos os modelos de nação que funcionam, até com modelos culturais ou políticos diferentes, eles trabalham na linha do incentivo certo, com a orientação correta. Você pode ter, assim, a gente pegou, por exemplo, o modelo nosso da lei de responsabilidade gerencial para administração de províncias e municípios. Eu vou pegar coisas similares do Japão, da China, algumas coisas da Itália, regimes completamente diferentes de si, culturas completamente diferentes entre si. Mas quando o incentivo é orientado para a direção certa, ele vai funcionar. O problema é que o incentivo não está orientado na direção certa no Brasil. O plano